Hoje nós estamos voltando com a nossa série de mensagens do livro de Atos. Paramos em Atos 4, né? Mas o que aconteceu até esse momento que nós estamos aqui, né? Eles, após Jesus ser assunto aos céus, né, os discípulos, eles, no movimento de obediência, eles permaneceram em Jerusalém, né, ali, em obediência a um mandamento de Jesus, permaneçam aqui até que vocês sejam revestidos de poder. Ali o Espírito Santo desce sobre eles, eles são cheios do Espírito Santo, e ali, naquele momento ali, cerca de 3.000 pessoas são convertidas, né, por causa do movimento ali do Pentecostes. O Espírito Santo passa a habitar dentro deles, né, e acontece isso. Depois eles vão, os apóstolos, depois desse movimento, os apóstolos, eles vão pregar no templo. Ele tem ali a cura do coxo na entrada do templo, que Pedro e João, eles, através do Espírito Santo neles, né, esse coxo é curado. E eles entram ali e as pessoas ficam maravilhadas com aquele sinal, com aquele milagre. E aí Pedro prega a ressurreição, prega Jesus para essas pessoas. E ali a palavra diz, a Bíblia diz que cerca de quase 5.000 pessoas, né, já estavam se convertendo, né, um grande movimento. Por causa desse burburinho, Pedro e João, eles são presos, levados ao Sinédrio, né, e lá eles são confrontados pelos sacerdotes, pelos saduceus. Eles são ameaçados, né? Se vocês não pararem, nós vamos te matar, nós vamos matar vocês, né? Não façam isso, não façam isso, né? E eles saem dali, eles voltam, vão até a comunidade, a igreja que estava se formando ali, né? O grupo de pessoas da comunidade. Ainda não havia esse nome igreja, né? Até esse momento, esse nome igreja não foi mencionado aqui. E eles voltam ali e, nesse momento, eles contam à igreja o que aconteceu, contam aos irmãos o que aconteceu, e a igreja entra em oração. E o mais impressionante, a igreja entra em oração para pedir que eles tivessem mais coragem. A igreja não entra em oração para parar a perseguição, a igreja entra em oração para que eles tivessem mais coragem de pregar o evangelho. Mais ousadia, tem algumas versões, para pregar a palavra do Senhor, para levar Jesus. Né? E ali diz que um grande tremor onde eles estavam acontece, e eles são cheios do Espírito Santo e eles continuam. Né? E aí nós paramos aí em Atos 4:31. Hoje nós vamos continuar a partir de Atos 4:32. Nós vamos até Atos 5:11 hoje, dando continuidade. Tá? Então esse era o contexto, né? Essa comunidade, essa igreja que estava se formando, ainda sem o nome igreja, né, florescia com os valores do reino, os valores que Jesus havia trazido, né? E não na semelhança dos homens. Isso é incrível, né? Era um movimento totalmente dirigido pelo Espírito Santo, não era um movimento de homens, era um movimento próprio de Deus, né? E esse era o grande milagre. Né? Em uma das pregações anteriores eu disse que o grande milagre era essa generosidade que brotava em homens maus, em homens e mulheres que nasceram da natureza pecaminosa, mas estavam ali naturalmente, de forma natural, transformados, generosos, bons, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros. Esse era, eu até falei que esse milagre era até maior do que a cura do coxo, né? Era um sinal maior até do que a cura do coxo. Milhares de homens e mulheres num único espírito, né? De generosidade, de amor, né? Uns pelos outros. Então esse era o contexto. E aqui é interessante porque a partir de Atos 4:32, Lucas ele vai contar 3 histórias. 3 histórias em sequência. Nós vamos ler junto. E é por isso que a gente vai ler um pedaço do 4 e um pedaço do 5. É interessante porque as 3 histórias elas estão interligadas. É por este motivo que nós vamos ler o finalzinho do capítulo 4 e o começo do capítulo 5. Mas para Lucas, na época, não existia isso, essa divisão. Essa divisão foi o homem que criou, né? A gente já viu aqui que Atos é uma carta de Lucas a Teófilo,
Então ele não escrevia lá, capítulo 4, isso aqui que aconteceu no capítulo 4, Teófilo. Agora a gente vai para o capítulo... Não tinha, era um texto corrido, né? Era um pergaminho, uma carta corrida. E os homens, após muitos séculos, eles dividiram dessa forma aqui, né? Então por isso que a gente tem a separação em capítulos, mas precisamos enxergar o livro como um texto corrido, né? Por isso que a gente vai ler parte do capítulo 4 e um pedacinho do capítulo 5. E então depois que Lucas ele é preso, ele vem e conta essas 3 histórias, né? Depois que os apóstolos são presos, Lucas ele vem e conta essas 3 histórias que falam exatamente o que estava acontecendo com o povo, com essa comunidade de fé. Vamos ler então, quem puder abrir, quem não conseguiu abrir ainda, Atos 4:32. Né? Quem não tiver pode acompanhar aqui com a gente na TV. Essa primeira história que a gente vai ler fala um pouco de como era o povo, como era o sentimento deles, como era o espírito deles, né? E aparece até uma linguagem poética, a forma como Lucas coloca aqui é realmente algo bonito de se ler, né? Então ele diz assim, ó, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então, eles não paravam de falar da ressurreição. Nós já vimos na primeira pregação de Pedro, lá em Atos 2, que ele fala sobre a ressurreição. E depois, no templo, depois da cura do coxo, ele fala de novo sobre a ressurreição. O que eles pregavam era a ressurreição. A mensagem que não saía da boca deles é: existe uma outra vida a partir de Jesus. Ele ressuscitou e nós ressuscitamos com ele para uma nova vida. Então a ressurreição era a marca da fé deles ali. E aí ele continua. Ele fala assim que em todos eles havia abundante graça. Só volta lá. Havia abundante graça. Abundante, gente graciosa, gente revestida da graça de Deus. Nós sabemos aqui o que é graça, é algo que nós recebemos de Deus, mas nós não merecemos. Eles estavam revestidos de abundante graça. E aí continua, verso 34, não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então, essa é a primeira história. Não é loucura isso, né, que a gente está vendo aqui. E aí vem a segunda história, né? Verso 36. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, a mesma coisa que o povo fazia, Barnabé também tinha aquele mesmo sentimento dentro dele, que brotava de dentro para fora. Ele foi lá, tinha um terreno, e ele vendeu esse terreno. Deve ter sido, acho que esse momento deve ter sido algo muito marcante ali na vida da igreja, né? Eles não estavam preocupados com eles mesmos, eles estavam preocupados com os outros, estavam preocupados com o levar o evangelho, né? Então tudo que eles tinham, eles vendiam, aquilo que eles olhavam e falavam, isso daqui não é necessário para mim, eu tenho Jesus, né? Eu tenho o Espírito Santo, isso já me basta. Eles pegavam tudo que tinham, vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. E aí vem a terceira história, vamos lá para Atos 5:1, né? Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo?
Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e levando-o para fora o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias sem saber o que tinha acontecido. Então ela chegou mais tarde. Não sei, de repente ela estava gastando a parte do dinheiro que ficou retida, né? Foi lá, comprou um relógio, fez o cabelo e voltou. Toda arrumada ali. Deve ter pensado, os apóstolos devem estar fazendo um churrasco para o meu marido, eu vou lá encontrar ele. Né? Pela quantidade de valor que nós ofertamos, né? Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? E ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos mesmos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Amém? Vamos orar? Senhor, fala conosco essa noite, nos edifica. Jesus, revela a sua vontade, o seu amor para conosco, Pai. É o que nós lhe pedimos hoje aqui em nome de Jesus e já te agradecemos. Amém. Amém. Existe uma palavra em Ezequiel, né, e depois repetida, né, no livro de Apocalipse a João, que Deus ele pede para que os 2 profetas, tanto Ezequiel como João, eles comam o livro, né, comam a palavra de Deus, a profecia, né, porque eles iriam contá-la, eles iriam transmiti-la, né? E qual seria o sentido disso? O sentido seria que quando eles comessem isso, eles se tornassem aquilo. Eles seriam possuídos pela palavra de Deus. E eles profetizariam aquilo que estaria dentro deles. Né? Não é algo simples que eles estão transmitindo, é a palavra do Senhor que deveria ser parte deles. Né? Mas ele disse algo muito interessante para os dois. Ele diz assim, na hora que vocês colocarem isso na boca, o livro, a palavra de Deus, ela vai parecer como mel, vai parecer doce na sua boca, né? Mas vai ser amarga quando ela chegar no seu estômago. Tanto para João quanto para Ezequiel. E pregar essas coisas, pregar o evangelho, né, tem isso. Né? A gente fala das coisas maravilhosas do amor de Deus. E temos que falar das coisas amargas, sobre as verdades da justiça de Deus. O evangelho ele é completo, né, na sua essência, ele é completo na sua verdade. E nós precisamos anunciá-lo de forma completa. E na nossa mente, às vezes a gente tem uma ideia errada de Deus, a gente tem uma ideia que o Deus do Antigo Testamento revela uma época onde Cristo ainda não havia aparecido, e a lei de Moisés, ela mediava a relação de Deus com o homem. E a gente tem uma visão muito errônea de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, um Deus ruim, um Deus que punia. A gente vê Deus mandando as pragas sobre o Egito, a gente vê Deus mandando a lepra que acometeu Miriam, a gente vê os juízos de Deus e fala assim, poxa, o Antigo Testamento tinha um Deus bravo, né? Não é? Quem já teve essa visão aqui alguma vez na vida? Eu já tive. Poxa, o Deus do Antigo Testamento era um Deus que punia, né? E aí a outra visão errada é que o Deus do Novo Testamento, que é um Deus totalmente diferente, ele é um Deus amoroso. Jesus veio, nos salvou, nos libertou. Deus é amor, né? Nele nós podemos todas as coisas. E a gente tem essa visão extremista do Deus do Antigo Testamento e do Deus do Novo Testamento.
e de forma errada. Veja, no Antigo Testamento, quem é que protegeu o povo no deserto? De dia havia uma nuvem para cobri-los do calor e de noite havia o fogo, né, para aquecê-los. Quem que mandava o maná do céu, as codornizes, a água da rocha? Não era a misericórdia, a graça de Deus que os protegia? Então há um erro nessa interpretação. Da mesma forma, a gente acha que, pelo fato de Jesus ter feito o que ele fez, nós temos liberdade para fazer tudo. No Novo Testamento, a partir da nova aliança. E a gente vê aqui que não é bem assim. Que Deus é o mesmo Deus lá atrás e é o mesmo Deus agora, no Novo Testamento, na nova aliança. Que o mesmo Deus lá que havia justiça para aqueles que eram maus, também havia justiça aqui, que o mesmo Deus que cuidava lá atrás também cuida aqui. A misericórdia e a graça sempre estiveram presentes. Da mesma forma que a justiça de Deus também sempre esteve presente. Então há um erro, né? Está errado quem acha que Jesus Cristo é só amor. Né? Só love. Né? E que a gente pode fazer o que quiser, que a gente pode cair na gandaia, que não vai ter consequências para aquilo que a gente faz. E a gente interpreta, o nosso erro aqui está em interpretar a justiça de Deus como se fosse a nossa própria justiça. A nossa justiça ela é venal, ela é corrupta, ela é vingativa. A nossa justiça é vingativa. Nossa justiça é odiosa, é imperfeita. E a gente acha que a justiça de Deus é igual a nossa. Deus ele não é vingativo. Ele julga e ele promove a justiça dele não com um sentimento de vingança no coração, igual muitas vezes nós queremos fazer e muitas vezes nós fazemos. Então nós lançamos essa ideia de que a justiça de Deus ela é igual à justiça humana podre e falha. E da mesma forma, quando a gente olha o amor de Deus, a gente olha para o amor dele como se fosse o nosso. Nosso amor que também é corrupto, que também é interesseiro, que também é possessivo, que também é ciumento. E a gente acha que o amor de Deus é a mesma coisa que o nosso. Então nós falhamos, nós criamos um Deus na nossa mente, no nosso coração, que não existe. O amor de Deus é perfeito, ele não tem nenhuma dessas coisas, ele não é interesseiro, não é possessivo, não é ciumento. Em alguns momentos a gente, quando está por baixo, a gente quer amor e carinho. A gente acha que é condicional. Se aquele irmão não faz algo bom para mim, eu não vou fazer algo bom para ele. Nosso amor é condicional. O amor de Deus não é condicional, a Bíblia diz que o amor dele é incondicional. Nosso amor é cheio de falhas e buracos. O amor de Deus não. Felipe, então Deus ele não é amor? Deus é amor, mas não o nosso amor. Ele é de um profundo e perfeito amor que a gente não conhece. E de uma profunda e perfeita justiça que a gente nunca vai conseguir conceber. Deus ele é esse ser que nunca vai vai ser compreendido pela nossa mente limitada. E muitas vezes nós desenhamos um Deus que não existe na nossa mente. Por que eu estou falando isso? Que a gente vê aqui uma igreja nascente, uma comunidade nascente, e esse povo estava vivendo algo muito poderoso dentro deles. Eles estavam vendo os sinais, mas o maior sinal era esse sentimento mútuo de generosidade, de abrir mão da própria vida para cuidar do outro, para ser generoso para com o outro. Isso aqui tem a ver com pureza, isso aqui tem a ver com inocência, com uma honestidade profunda. Não é algo que a gente vê hoje em dia. E com isso não se brinca, é algo que o Espírito Santo estava fazendo.
Era algo muito sério que era um movimento proveniente do Espírito Santo. Não era um chegar para o outro e falar, ó, nós estamos fazendo isso aqui, nós estamos sendo generosos, a gente está vendendo tudo que a gente tem para ofertar para os outros, para que os outros não tenham necessidade. Entra nesse movimento aqui com a gente, não era assim. Cada um naturalmente estava com esse sentimento no coração, não precisava um ir contar para o outro e pedir para o outro fazer. Era um movimento único. Eu até comentei com os irmãos, tem uma série da Apple TV que chama Pluribus. Alguém já assistiu aqui? Né? É basicamente um vírus que invade a Terra. Deve ser não se explica o que é, não tem muito contexto, mas ele toma 99,999% da população, só 13 pessoas não são afetadas. E essas pessoas, elas são dominadas por esse vírus, e esse vírus controla todo mundo de uma vez. Né? Esse vírus controla a todos. E o que uma pessoa vê e o que uma pessoa sente, a outra lá do outro lado do mundo sente, porque eles estão ligados por esse vírus. Estão sendo dominados por esse vírus. E basicamente era quase isso que estava acontecendo aqui, exceto pelo fato de que o vírus que estava controlando eles não dava o livre-arbítrio para eles, né? Então a grande moral dessa série é as pessoas que ficaram de fora, elas estão olhando para aquelas pessoas que estão sendo dominadas e que essas pessoas não têm nenhuma possibilidade de ter seus próprios desejos, as suas decisões, que elas são forçadas a fazer aquilo que o vírus comanda a elas. Mas não é o caso aqui, né, no caso do Espírito. Mas é como se todos estivessem no mesmo sentimento. Que não havia necessidade de eu contar para o meu irmão qual era o sentimento que estava no meu coração. Porque o sentimento que estava no coração dele era igual ao meu. Porque o Espírito que estava dentro dele estava dentro de mim. E nós nos entendíamos perfeitamente. Como é que uma pessoa pode dizer assim, olha, aquela pessoa ali, aquele irmão, ele está sem casa, né? Aquele também, vamos vender a nossa, a gente reparte, pega umas casas mais baratas para a gente ficar e todo mundo fica com casa. Vamos fazer isso? Vamos. Aquele irmão ali não tem o que comer, a gente tem um monte, vamos pegar tudo que a gente tem e dividir com eles. Aquele irmão ali não tem roupa para vestir. Vamos vender as nossas roupas cara de marca, a gente compra umas roupas de bacião e a gente compra para os irmãos também. E todo mundo tem o que vestir. Esse era o sentimento. Reparte o pão, reparte a roupa, reparte moradia, reparte o manto, reparte sandália, reparte os mantimentos. A vida de um mergulhada na necessidade do outro. Só que ninguém mandou eles fazerem isso, brotava de dentro para fora. Era um milagre. Né? Gente que carregava a dor do outro dentro de si, né? Sem ninguém mandar, sem nenhuma lei, sem nenhum líder, sem nenhuma regra. Todos eles, de repente, se perceberam tendo o mesmo sentimento. Não tinha os apóstolos preocupados. A gente está precisando de mantimento, vocês podem ofertar aqui um pouquinho, né, para a gente comprar mantimento para as viúvas lá, as viúvas gregas que estão precisando, que estão sendo desabonadas na divisão. Não tinha isso. O ministério apostólico ele não virou o banco da igreja primitiva, onde as pessoas vinham e depositavam de forma natural as quantias que elas arrecadavam aos pés deles, com um sentimento puro no coração, porque tinham esse sentimento de que eles teriam lisura, eles teriam honestidade, transparência, ética em repartir tudo isso. Elas tinham total ciência de que eles não iam pegar isso para eles porque eles estavam se preocupados com a necessidade do outro. Entende a pureza e a inocência disso daqui? Então essas pessoas elas entregavam com pureza, com santidade, elas estavam fazendo isso na maior inocência do mundo. Né? Isso aqui é um milagre. Né? Não se mexe com isso daqui.
Não se brinca com isso daqui, porque isso aqui é coisa do Espírito Santo. É coisa de Deus. Havia esse temor por causa disso daqui. Porque eles entendiam que era o Espírito Santo fazendo. Não se aproxima disso aqui olhando para os pés do apóstolo para contar quantas notas tinha ali, quantas moedas de ouro tinha ali. Ninguém se preocupava com isso. Isso aqui para a gente não serve para mais nada. Não é isso aqui que vai nos salvar. E aí entra um homem chamado Barnabé. Na verdade o nome dele era José. Barnabé era o apelido, né? Então José, conhecido como Barnabé, que significava o quê? Filho da consolação, não é que estava escrito aí? E a palavra diz que Barnabé nasceu em Chipre. Chipre era uma ilha, né? Então a gente crê aqui que Barnabé, a família de Barnabé há 800 anos atrás, ela foi dispersa nesses movimentos de invasores que entraram tanto no reino de Israel e Samaria do norte, como de Judá e Jerusalém no sul. Então a gente sabe que Israel e Samaria foi invadida pelos assírios e o povo foi dispersado, reino do norte. E depois, 200 anos depois, houve a invasão dos babilônios ao reino do sul, a Jerusalém. E eles também foram dispersos. Então alguns deles foram levados como prisioneiros, né, para a Babilônia, outros fugiram, foram dispersos. E aí aconteceu uma grande diáspora, né? Quem estuda história já sabe desse movimento, né? A diáspora é o povo se espalhando para regiões próximas do mundo ali antigo da época. Isso que aconteceu com os judeus e com os israelitas aqui. Eles foram dispersos, né? Então provavelmente Barnabé ele era descendente de alguma dessas famílias que foram dispersas. A Bíblia diz que ele era um levita, né? Então, levita é aquela... Quem lembra de levita é os descendentes da tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel. E era uma tribo que não tinha herança na terra. Lembra disso? Quem lembra disso? Explicando o contexto aqui, quando houve divisão da terra prometida, quando eles saíram do deserto e entraram na terra prometida, eles conquistam a terra prometida e Deus dá o comando a Josué para dividir a terra em 12. Né? Felipe, não é 11, porque Levi não ganhou terra, então seria 11. Mas não, foram 12 porque a tribo de José foi dividida em duas. Manassés e Efraim. Então os dois filhos de José ganharam um pedaço de terra. Então ele foi dividido em 12 e os levitas eles tinham um trabalho a se fazer. Qual era o trabalho deles? Cuidar do templo. Eles serviam no templo, né? Eles eram a tribo sacerdotal, a tribo que servia no templo. Então eles não tinham terra. Eles não herdaram terra. A herança deles era o Senhor. Então a tribo de Levi foi separada. Os descendentes de Arão, de Moisés, foram separados para servir no templo. E aqui a gente vê que Barnabé ele era um levita. Só que nessa época ele já não exercia trabalho sacerdotal. Ele não atuava mais nisso. Ele era de Chipre. É interessante esse contexto porque a gente vê que Barnabé tinha uma terra. Ele era levita. Porém, o levita, ele entendia que a herança dele não era a terra, a herança dele era o Senhor. Olha que coisa interessante. E a Bíblia diz que ele tinha uma terra, ele pega aquela terra, ele vende, e ele vai e coloca aos pés de Pedro. É isso que ele faz. E essa venda dessa propriedade, desse terreno, ela se torna uma ação que se reverte num significado muito importante. Barnabé ele se desfaz de uma propriedade que não representava um investimento financeiro para ele, mas que se relacionava com a grande esperança do povo de Israel. Por que eles compravam? Por que esses judeus que foram dispersos, eles compravam terras
no reino de Israel. Porque eles pensavam, poxa, eu estou fora do reino. A profecia diz que o Messias vai voltar, vai vir e vai estar em Jerusalém. Que ele vai chegar ali, ele vai governar lá. Então, se eu tiver uma terra lá, quando ele voltar, eu vou estar lá pertinho dele. E minha terra vai estar à disposição dele. Minha terra vai servir para ele. Essa era a mentalidade dos judeus que foram dispersos. Pô, quando eu voltar, eu tenho um lugar lá. Essa é a minha mentalidade. Quando ele voltar, eu vou estar lá. Eu vou ter um lugar lá, eu volto para lá, eu fico com ele e minha terra passa a ser dele. Veja, ele era um levita, ele não precisava de terra. A herança dele era o Senhor. Eu acho que essa terra foi sendo passada de muitas gerações até chegar em Barnabé. Talvez era do pai, do avô, do bisavô dele. 800 anos se passou desde a diáspora. Então aquilo tinha um valor para ele muito sentimental e de fé. E ele pensou, poxa vida, talvez ele foi um dos que estavam ali em Pentecostes, né, que veio para a festa de Pentecostes, né? E ali quando o Espírito desceu, talvez ele tenha sido um dos que se converteu ali, se batizou. Não sei, estamos aqui especulando, né? Talvez ele... Por quê? Porque ele é de fora. Se ele se converteu e crê em Jesus, é porque teve alguma pregação de alguém, ou ele viu Jesus crucificado na Páscoa, ou 50 dias depois ele recebeu o Espírito Santo no Pentecostes, na pregação de Pedro. Então nós cremos que ele era um judeu, que nasceu fora de Israel, ele cresceu, não era natural de Israel, mas ele seguia a religião judaica, por causa dos descendentes dele, e que ele, por algum motivo, ele se tornou um judeu cristão. Veja, são duas coisas diferentes. Ele era judeu, mas de alguma forma ele se converteu, ou ouvindo a pregação de Pedro, ou participando da crucificação. Assistindo a crucificação. Então ele se converteu ali, e ele pensou, poxa, o Messias já veio. Não preciso mais disso. O Messias veio, eu estava aguardando essa terra, porque eu estava esperando que ele viesse. Ele já veio, então eu vou pegar isso aqui e vou entregar para o Espírito Santo. Que é ele. Olha a mentalidade dele. Então quando ele viu aquilo, ele falou, vendo minha propriedade, é para isso que eu guardei. Não é um investimento, ele não queria receber o dobro pela propriedade, ele não queria revender, ele não estava preocupado com o dinheiro. O motivo dele ter a propriedade já tinha passado. Então isso aqui é muito santo, é muito puro. O coração dele estava totalmente entregue a Jesus. Esse é o mesmo Barnabé que a gente vai ver mais para frente, que é aquele que intercede por Paulo. Quando Paulo se converte, ninguém acredita em Paulo, que Paulo havia se convertido. Ele chega, não, pera aí, irmãos. Ele realmente se converteu. Calma, não vamos matar ele não. Ele realmente se converteu. Dá uma chance pro rapaz. Ele é o mesmo Barnabé que sai com Paulo depois nas viagens, pregando o evangelho, levando a igreja a outras regiões. Ele é um dos grandes disseminadores do evangelho nas regiões gentílicas. É um homem cheio do Espírito Santo. E talvez você já tenha lido todo esse contexto, essa história aqui, e alguém tenha dito para você que naquela hora, se você não entregasse tudo o que você tem, você ia morrer igual Ananias e Safira. Né? Te deu um medo e aí você saiu entregando tudo que você tinha ali na hora. E é isso que acontece aí fora, infelizmente. É isso que acontece aí fora. Não se brinca com isso daqui. No Ananias e Safira, o que Pedro disse para eles, né? Foi Satanás que encheu o seu coração, né, para você fazer esse negócio com Deus? Mentindo a Deus? Nesse texto aqui ele não fala sobre dinheiro, não é o dinheiro. Porque Pedro diz assim, olha, o campo já não era teu? Né? A propriedade já não era tua? Já era teu, fica com ele, você não é obrigado a vender e entregar isso aqui.
Ah, vendeu? O dinheiro não é teu? Você não é obrigado a dar o dinheiro que você pegou com a venda dessa propriedade. Gasta como você quiser. Então aqui o problema não é se ele ia entregar ou não. O problema é o negócio que ele quis fazer com Deus, que Ananias e Safira quiseram fazer com Deus. Porque eles viram Barnabé, um homem abençoado. Quando eu leio isso daqui, eu interpreto dessa forma. As 3 histórias é uma sequência da outra. Eles viram Barnabé fazendo algo, um homem abençoado. E eles quiseram comprar essa mesma aparência espiritual de Barnabé. É isso que eles quiseram fazer. Eles acharam que isso aqui que está acontecendo, esse movimento do Espírito nessas pessoas, é alguma coisa que eles olharam de fora e acharam que podia mexer uns pauzinhos e comprar aquilo. Isso aqui é algo muito sério. Eles acharam que eles podiam comprar a aparência espiritual. Então Ananias e Safira caíram mortos, imediatamente por terem desejado ganhar reputação com uma generosidade mentirosa. De fato, eles ofertaram uma grande quantia, provavelmente, mesmo tirando parte do que eles tiraram, Mas os corações deles estavam manchados pelo desejo de reconhecimento. É por isso que eles morreram. Não foi porque eles reteram parte do dinheiro, simplesmente por reter ou não ofertar. Foi porque eles quiseram fazer um negócio com Deus. Porque eles quiseram comprar reputação espiritual. Existe um ditado que a gente ouve desde criancinha, que é quando a gente está com dinheiro na mão, os nossos pais falam, não fica pegando nisso não, é sujo. Dinheiro é sujo. E a gente fica pensando por quê, Aí a gente acha que é porque muita gente passou a mão no dinheiro, isso aí já passou na mão de muita gente. E, de fato, fica sujo, A gente não sabe onde as pessoas que pegaram aquele dinheiro passaram a mão, Mas o fato é que existe algo espiritual muito pesado quando você tem dinheiro na sua mão. Você não sabe por onde passou aquele dinheiro. Você está segurando mentira, você está segurando engano. Você não sabe se foi roubado alguma vez aquele dinheiro por alguém. Não sabe a dor que aquele dinheiro pode ter causado a alguma pessoa. Lágrimas, choro, desonestidade em volta daquele dinheiro que você tem. Se há uma coisa podre nesse mundo, é dinheiro. Dinheiro é um Deus nesse mundo caído. Ele pode nos seduzir, ele pode nos comprar. Hoje a mentalidade aí fora é: você quer um lugar de pastor? Compra. Você quer unção? Compra. A gente vai ver logo nos próximos capítulos de Atos, tem um homem chamado Simão que ele quer comprar o poder do Espírito Santo. E aí Pedro dá uma nele, Você quer um ministério? Compra. Você quer sexo? Compra. Você quer honra? Compra. Quer seguidores nas redes sociais? Compra. Dá para comprar hoje. Facinho. Quer carinho? Compra. Quer amor? Compra. Roupa você compra, carro você compra. Quer ter amigo? Compra também. Não tem problema não. Se você tiver dinheiro, você consegue. Ele é um poder que te diz que você pode conseguir o que você quiser. Por isso Jesus diz que é impossível servir a Mamon e a Deus. O que significa Mamon? É o dinheiro elevado a um nível de divindade. É interessante que todo esse contexto, no mesmo lugar que há amor e graça, no mesmo lugar que há compaixão e misericórdia, no coração desse povo puro, honesto, há morte, há temor. Eu fico pensando, eu acho que eu ouvi uma vez alguém falar, se Judas estivesse vivo aqui,
nesse momento ele teria acabado de morrer aqui, né? É ali que ele teria morrido, né? Se ele não tivesse morrido lá, né, com a culpa de ter entregado Jesus, ele teria morrido nesse momento aqui, né? Aliás, eu penso que se Judas fosse menos, assim, mais inteligente na maldade dele, ele não teria entregado Jesus pelas moedas de prata e teria enxergado o poder que a religião poderia dar para ele de dinheiro, né? A Bíblia fala que ele saqueava, né? Ele era o tesoureiro e ele saqueava lá o saquinho, né, do ministério, né? Eles pagavam o pedágio de Judas ali. E se ele fosse esperto, ele tivesse enxergado isso aqui, ele não teria entregado Jesus. Falou, poxa, religião, galinha dos ovos de ouro, descobri. Né? Mas não deu tempo dele chegar aqui. Mas se fosse esse momento, ele teria morrido aqui. Tem gente que olha isso daqui, que estava acontecendo, de forma pura, essa generosidade, e eles olham e falam, opa, aqui está a minha oportunidade. Aqui está a minha oportunidade, é aqui esse lugar, esse é o lugar que eu vou comprar e vender, que eu vou fazer minha fortuna. E muita gente hoje faz fortuna. Por causa em cima de pessoas com pouca fé. E pessoas que estão começando na fé. Pessoas sem vergonhas, sarafrários. Essas pessoas vão arder no fogo do inferno. Vão arder. E tem gente que quer dizer que no fim das contas, né? Na verdade, assim, eu não sei como vai ser o juízo, né? A gente não sabe, a gente às vezes especula, né? A Bíblia, o livro de Apocalipse fala de um lago de enxofre, né? Onde as pessoas vão queimar, né? Mas é tudo muito figurado, então nós não sabemos como vai ser esse juízo, né? Esses momentos de sofrimento na eternidade. Mas essas pessoas que abusam dos pequeninos de Deus, elas vão sofrer. Elas vão sofrer. Né? Ananias e Safira quiseram comprar reputação. Né? E eles vão estar lá, no inferno. Lembra que Jesus disse, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus? Mas, Senhor, no seu nome nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós operamos milagres. E ele vai dizer, não conheço vocês, não. São essas pessoas. É difícil, eu não consigo acreditar que exista um Deus que acorda, dá pra virada, chuta ali a quina da cama com o dedinho e sai tacando fogo em todo mundo. Esse Deus não existe. Mas também eu não consigo olhar para o amor de Deus e interpretar ele com essa benevolência sem limites. Deus ele é amor, mas Deus ele é justiça, e porque ele ama, ele é justo. Se ele não fosse amor, ele não seria justo. E ele tem que ser justo justamente porque ele ama. A justiça de Deus prevalece justamente porque ele é amor. É uma coisa que complementa a outra. Mas eu consigo também enxergar aqui que, da mesma forma que as línguas, a interpretação das línguas no Pentecoste foi um grande milagre, um grande sinal, né? Quando eles começam a falar das grandezas de Deus e cada um ouve na sua língua. E depois Pedro e João, eles na entrada do templo, eles curam o coxo, foi um grande sinal do evangelho. Eu também creio que a morte de Ananias e Safira é um grande sinal do evangelho. Por quê? Porque o texto diz que caiu um temor tremendo sobre as pessoas. Elas devem ter parado e olhado, opa.
né? Por mais que elas já estivessem ali cheias do Espírito e caminhando no mesmo sentimento, elas olharam para aquilo e elas falaram: opa, com isso aqui não é brincadeira. Aquilo que o Espírito Santo está fazendo é sério. Não dá para brincar com isso. É interessante que a multidão dos que creram, né, traziam as ofertas aos pés dos apóstolos. Né? Barnabé também vendeu e trouxe aos pés dos apóstolos. A palavra diz a mesma coisa, né? E essa é uma linguagem figurada, não era ao pé físico, né, dos apóstolos, mas sobre a tutela deles. Entregava para eles fazerem aquilo que eles fossem direcionados pelo Espírito Santo a fazer. Mas o texto também fala que Ananias e Safira também colocaram aos pés dos apóstolos, só que a vida deles não estava aos pés dos apóstolos, não estava aos pés de Deus. E Safira caiu dura aos pés de Pedro. Tem tudo a ver com os pés aqui, né? É interessante que o que Pedro disse para ela antes dela ela morrer. Ele diz assim: olha, Safira, tá vendo os pés dos rapazes ali na porta? Aqueles ali foram os mesmos que sepultaram seu marido. Não fala, tá vendo os rostos dos rapazes ali na porta? Você está vendo os pés, né, dos rapazes ali na porta? E aqueles pés conduziram o seu marido e também vão te levar. É interessante porque Ananias e Safira também provavelmente dizia aos amigos, aos vizinhos, aos parentes que eles eram discípulos de Jesus. É muito sério, gente. E a gente fica pensando, você fala que você é discípulo de Jesus para as pessoas de fora, como você tem agido dentro? Existe essa pureza de coração, esse sentimento que brota de dentro do Espírito Santo? Você é cheio do Espírito Santo? E aí ela morre de repente. Depois que Pedro fala isso, ela morre de repente, ela cai de repente. E Pedro nem pôde dizer: ah, sobre você eu rogo as pragas do Egito. Te amaldiçoo e morra. Não. Você não faz parte mais da minha cobertura espiritual. As pessoas normalmente fazem isso, né, com a gente. Se você fizer isso, você não faz parte mais da minha cobertura espiritual. Sobre você vão vir maldições. Nem dá tempo de Pedro dizer isso daqui. Não podemos brincar com a comunidade que é regida pelo Espírito Santo, porque ela é santa e pura. Não se brinca com gente inocente. Hoje o que mais tem é líderes religiosos pisando em gente inocente, dizendo coisas que o Evangelho não diz. Ah, como é que você tira mais dinheiro dessas pessoas? É só falar para elas que se elas fizerem isso, se elas entregarem tudo que elas têm, elas vão receber aquilo que a gente já recebeu. Não é isso que o Evangelho diz. Esse não era o sentimento da igreja. E aí tem gente que tenta fazer a gente engolir goela abaixo, que esse era um movimento socialista. Eles pegavam tudo que tinham e entregavam, e tudo era de todos. Político e religioso, os dois merecem junto para o inferno, porque trata as coisas da igreja como lixo, as coisas de Deus, do Espírito Santo, como lixo. Cafajestes. Então a igreja não se sustenta com dinheiro. Veja, aquilo que estava aos pés dos apóstolos era o de menos.
Se faltasse alguma coisa, Deus ia prover de alguma forma. Mas o que era mais incrível e o verdadeiro milagre era o coração das pessoas. A pureza que estava nascendo naquela igreja nascente. A base da construção da igreja de Jesus naquela época era a generosidade e a pureza que provinha do Espírito Santo. E Ananias e Safira tentaram corromper isso. E desde o começo Deus já barrou. Imagina se desde aquela época a igreja tivesse crescido nesse coração onde você pudesse comprar qualquer coisa. Com dinheiro, com poder, com influência. Se a gente olhar para isso daqui que Deus está tentando construir, principalmente aqui no nosso meio, e a gente vê a oportunidade de fazer negócio, por favor, não fique aqui. Não atrapalhe aquilo que Deus está fazendo. Por isso que eu digo para os irmãos que estão conosco aqui, a gente tem que proteger a igreja do Senhor de pessoas que querem destruir a santidade que Deus quer colocar nesse lugar. Nós temos que proteger, nós temos que ter um coração pastoral de cuidado com todos que chegam. Mas se a gente vê que uma pessoa chega aqui e quer fugir do padrão daquilo que o Espírito está fazendo, a gente tem que falar, esse aqui não é um lugar para você, infelizmente. Então nós somos pecadores, a gente tem um monte de falha. Eu digo, nós nascemos com a natureza pecaminosa, obviamente. Nós fomos perdoados dos nossos pecados, mas a nossa natureza humana, ela é má, ela é pecaminosa. Temos um monte de falhas, eu também não sou perfeito, ninguém é perfeito, né? Temos os mesmos medos, as mesmas dificuldades, os mesmos traumas, eu pago as mesmas contas que você paga. Tem dia que eu tenho as mesmas dúvidas, as mesmas crises. Igual você, mas a gente não está tentando imitar essa igreja aqui, mas pelo menos ter dentro de nós esse mesmo espírito, esses mesmos princípios que a gente via nessas pessoas aqui. É por isso que a gente está fazendo essa série aqui. Para entender, Deus, como você movia a sua igreja e como você quer que a gente se mova agora como igreja. É nesse espírito aqui que a gente está vendo. Então, se aparece alguém e quer fazer negócio aqui, ó, outro lugar. Você não precisa nem ir muito longe para achar um lugar onde você pode fazer negócio. E o que Lucas está falando aqui com essa passagem que a gente leu, né, terminando já aqui? Ele está falando ao Teófilo, esse Jesus que você conheceu, né, esse sentimento bom, verdadeiro, que você possui agora, né, porque a gente sabe que o livro de Atos foi escrito ali por volta de 60 anos depois de Cristo, então isso daqui está lá atrás, está lá no comecinho ainda. Lucas talvez ali com as fontes históricas dele, ele foi juntando, Paulo talvez, provavelmente era um deles, né, Lucas andou muito com Paulo. Então ele está falando assim, ó, Teófilo, tá vendo esse Jesus que você conheceu, esse sentimento, esse sentimento verdadeiro que você tem no seu coração agora, essa alegria que vem de Cristo, ela começou assim. Ananias e Safira caíram duros, mortos no chão. Porque não teria sobrado nada se tivesse começado desse jeito. Teófilo, se tivesse começado desse jeito aqui, você não estaria ouvindo a mensagem hoje. Deus disse, aqui não. Aquilo que eu estou fazendo não é um negócio. Aquilo que eu estou fazendo, você não vai ter vantagem aqui com sentimentos que não pertencem a esse lugar, com intenções erradas. É porque que Jesus disse, olha, é melhor você cortar tua mão e entrar no reino sem ela do que perder todo o seu corpo e ser lançado no inferno. Não foi isso que Jesus disse? Era isso que estava acontecendo aqui.
O Espírito Santo estava cortando a mão daqueles que queriam passar a mão no movimento do Espírito Santo. Se teu olho te fizer tropeçar, arranca teu olho, né? É melhor você entrar no reino de Deus caolho, né? Do que não entrar no reino de Deus. E o que Ananias e Safira tem a ver comigo e com você aqui? O que nós podemos tirar daqui para a gente e de forma prática, para a gente levar para aquilo que nós podemos melhorar como pessoas, como igreja, como cristãos que nós dizemos ser, né? Você aparenta generosidade, mas age por reconhecimento? É algo para a gente colocar no nosso coração. Às vezes a gente diz, lógico que não. Mas às vezes lá no fundo tem um quê disso. E não só dentro da realidade da igreja aqui. Eu estou falando aí fora também. No trabalho, em casa. Na sua casa, você faz tudo o que você faz para obter reconhecimento do seu cônjuge, dos seus filhos? Não é? O que Ananias e Safira tem a ver comigo? Não quero parecer mais espiritual do que eu verdadeiramente sou. É isso que eles queriam. Eu faço as coisas certas na frente das pessoas, mas errada na frente de Deus? Eu uso linguagem espiritual para esconder as intenções do que eu mesmo sei que não são certas? A linguagem que eu uso condiz com aquilo que eu vivo? É isso que a gente aprende aqui com Ananias e Safira. Que o evangelho é misericordioso, a graça e a misericórdia de Deus são incríveis. O preço que ele pagou e a graça manifesta é algo que nos possibilita descansar. Mas a gente não pode dançar em cima disso, se aproveitar disso, desvalorizar isso, esculachar isso. A gente tem que ter temor disso e viver com esse temor. Jesus Cristo morreu por mim, me possibilitou ressuscitar com Ele para uma nova vida. E eu não posso brincar com isso. Não posso brincar com isso. Isso é algo muito sério. Então, Teófilo, isso daqui é a igreja. É isso que Lucas está falando aqui. Começou assim, é assim que deve ser. Né? É isso aqui, Teófilo. É dessa forma que começou, é dessa forma que cresceu. Foi nesse sentimento aqui. Abundante graça, né? Todos eles tinham esse sentimento, um só coração e uma só alma. E todos eles tinham esse sentimento. E por causa disso eles eram revestidos com abundante graça do Senhor. Mas quando aconteceu isso, eles foram dominados por um abundante temor. A igreja crescia em graça e em temor. Não é só uma coisa e nem é só outra. Nós entendemos que nós vivemos por causa da graça e da misericórdia do Senhor. E por causa disso nós temos temor por aquilo que Ele fez e está fazendo. Isso é a igreja. Isso deveria ser a igreja. Então que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. Porque essa desgraça aqui que a gente viu, né, esse sentimento que permeava Ananias e Safira, às vezes nos pica todo dia. Todo dia a gente se preocupa se vai ter mais, se vai ter menos. Todo dia a gente se preocupa se vamos aparecer mais, se vamos aparecer menos. A gente olha para os outros e pensa o que eles pensam de nós. E se preocupamos, né, com o que eles pensam de nós. E a gente tem que estar de joelhos aos pés da cruz todos os dias. E o Senhor cuida de nós.
E Ele nos sustenta, Ele nos sustenta. Mas nós temos que estar aos pés da cruz todos os dias, para que esse mesmo sentimento que estava em Ananias e Safira não nos consuma. Parece algo simples, né? Porque até agora nós só estamos vendo as maravilhas de Deus que aconteceram no livro de Atos. Até agora, até o capítulo 5 aqui, era só milagre. Tinha perseguição, mas Deus estava cuidando deles. Eles apanhavam um pouquinho, mas bastante talvez, né? Mas Deus estava com eles. E eles iam e a igreja orava por eles. E as pessoas eram curadas. E as pessoas recebiam a Cristo, o Espírito Santo, e em massa se convertiam, se batizavam e eram cheias do Espírito Santo. E aí dois irmãos da comunidade são fulminados na hora. Às vezes por algo que a gente fala que é simples. E que a gente nem se atenta. Amém. E o Senhor vai cuidar de nós. E todo louvor, toda honra sejam dadas a Ele. Né? E que as regras lá do céu já nos governem aqui. Possamos ser essa igreja abundante em graça e abundante em temor. Porque o que Deus está fazendo no nosso meio é algo puro e santo. Amém?